Amém, a paz do Senhor a todos, mais uma vez, e motivo de muita alegria de novo, pastor, obrigado pelo convite, obrigado à igreja, obrigado à vida de cada irmão, obrigado ao Senhor por tudo que tem feito, porque Ele tem cumprido a palavra nele neste lugar, Ele tem cumprido as promessas dele em nossas vidas neste lugar, através de palavras que são ministradas neste lugar, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar. Se a gente continuar disposto, abrir o nosso coração, o Senhor vai continuar trabalhando, trazendo cura, trazendo restauração, realizando os milagres na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? E como o pastor falou, o Carlos chorando, não tem como não se emocionar, porque foi um filme. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas só resumindo um pouco do que eu vivi na sexta-feira, no culto dos jovens. Foi algo tremendo, foi algo que trouxe muita a presença do Senhor, o amor do Senhor sobre a minha vida. Fazia muito tempo que eu não sentia algo como eu senti naquele culto dos jovens. Foi algo precioso. Acho que todo mundo que esteve aqui sentiu a presença do Senhor, não só através do que foi falado, o Senhor usou a minha vida, mas através da vida do João, de cada louvor que foi louvado, de cada pessoa que trabalhou. A gente viu que o Senhor estava presente. E que o Senhor, como eu falei, que Ele continue trabalhando, porque Ele tem muito mais para nos entregar. Amém? O pastor falou que essa aguinha minha aqui, e a boca está mais seca. Essa é boa então, pastor. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho de milagres. E quando o pastor me convidou, no domingo, para... pode sentar, desculpa, irmão, só tenho... Eu esqueço. Eu vou decorando. E confesso que quando o pastor veio me chamar, falar comigo domingo, eu até falei, pastor, eu posso dar resposta até amanhã? Mas o Senhor já tinha falado para mim, no sábado, que não era para me desperdiçar nenhuma oportunidade mais. E quantas vezes eu me escondi? O pastor já tinha me chamado outra vez e eu deixei ele quietinho, ele esqueceu. Mas o Senhor sabe o tempo de tudo, porque eu creio que eu precisava viver o que eu vivi na sexta-feira. Eu precisava ser curado para transmitir cura. Então eu creio muito nisso. E é isso que o pastor Diego, os pastores ensinam nesse altar, que o Senhor nos ensina. Então a gente tem que viver a palavra. E não que pecador todo mundo é, a gente é falho, a gente procura sempre fazer o nosso melhor, andar corretamente. Mas eu queria me sentir bem para poder passar algo para a igreja vindo do Senhor. E o Senhor fez. E é tudo no tempo dele, Amém? Então a gente vai falar sobre milagres hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 7, que falam de Jesus cura um cego. A gente até viveu, na verdade a gente escutou essa ministração há pouco tempo sobre essa palavra, mas nós vamos falar de alguns milagres. Amém? Então João capítulo 9, versículo 1 diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos seus pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. Versículo 4: É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. O versículo 7. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Agora nós vamos ler um pouquinho lá em Lucas capítulo 5, onde fala da cura de um paralítico. Amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 18. A partir do versículo 18. Amém? Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e abaixaram na sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus.
Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Versículo 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Amém? Versículo 25, imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa glorificando ao Senhor. Amém. Agora vamos ler lá, voltar em João. João capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler alguns versículos assim, vamos passar um pouquinho para a Bíblia, vai ser bênção para nossas vidas, amém? Jesus transforma água em vinho, uma das palavras que tocam muitas pessoas, muito linda. Na verdade, todos os milagres aqui são maravilhosos, né? João capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Versículo 5. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 2 e 3 metradas. Eu até coloquei uma observação, é uma medida antiga equivalente a cerca de 40 litros. No versículo 7, Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encham até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera. Embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso, então chamou o noivo. E versículo 10, e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? E eu prometo que está acabando. Agora a multiplicação dos peixes de João, capítulo 6, a partir do versículo 5. Eu ia pegar apenas alguns versículos, mas o Senhor é um Deus de detalhes. Ele sempre é, né? Então, por isso que eu peguei uns versículos a mais e deixei bem completinha a palavra. Então, João capítulo 6, a multiplicação dos pães e dos peixes. A partir do versículo 5, levando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para todo esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Versículo 7, Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Versículo 10, Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças, e o partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém? E o último milagre, Deus abre o mar. Lá em Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 16. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo.
O Senhor disse a Moisés: erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado por meio de faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e pôs-se atrás. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder, e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Versículo 24. Na madrugada do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Os israelitas, porém, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Versículo 30. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Amém? Eu sei que foram muitos versículos, mas eu não poderia deixar de falar sobre a cura de um paralítico, a cura de um cego, o Jesus transformando a água em vinho, a Deus abrindo o mar, e o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor trabalha em a multiplicação dos peixes. O Senhor trabalha muitas vezes no improvável, no que é impossível aos olhos humanos, o que é impossível muitas vezes para nós. E tem muitos milagres que a gente precisa viver, que às vezes acontecem no estralar de dedos, e Deus realiza. No mesmo dia, às vezes a gente pede uma coisa hoje para o Senhor, e amanhã nós já temos a resposta. Mas tem milagres que nós vivemos, que é um processo, é um degrau por vez, é uma fase por vez, para quem gosta de videogame, como eu. Só que, como aconteceu nessas histórias que a gente leu, nada foi tão rápido, mas o Senhor mostrou que quando Ele está no controle, e quando a nossa fé está nele, quando a gente clama por Ele, acredita nele, ou acredita nos servos que Ele usa para trazer as palavras, como tem trazido nessa igreja, como eu falei, Ele opera o milagre na hora certa. Então, depois de tantos milagres, eu faço uma pergunta para mim e para você: será que a gente ainda continua achando que existe algo impossível para o Senhor? Existe algo, depois de tudo que a gente leu aqui, que Ele não pode realizar? Existe algo que Ele não pode transformar na minha e na sua vida? Ou na vida de um querido, de um familiar? Você ainda continua acreditando dessa forma? Se você entrou com esse pensamento, que você possa abrir o seu coração, porque o Senhor quer que a gente saia daqui diferente, com a nossa vida mudada e acreditando que Ele tem um milagre para a gente na hora certa, e que o tempo dele é perfeito. O tempo dele não é o nosso, mas é o melhor para nós. Amém? A cura que você precisa vem de Deus.
O milagre que você precisa vem de Deus. A restauração de um familiar, a restauração do seu casamento, a restauração da sua vida amorosa, da sua vida com seus filhos, a relação com seus filhos, com seus pais, a mudança que você precisa vem de Deus. O milagre que você tanto espera, o sonho que o Senhor colocou no seu coração, que muitas vezes nem a pessoa mais próxima que está do seu lado todos os dias sabe, só você e Deus, vem dele também. É Ele que continua realizando milagres até hoje. Ele não parou. O Deus que realizou milagres na Bíblia, cada um. Isso aqui a gente já compartilhou alguns que foram maravilhosos, mas existem vários. Ele continua realizando milagres até hoje. Basta a gente abrir o nosso coração e querer viver esse milagre, querer viver essa transformação. Porque o Senhor tem falado a cada dia neste lugar, e eu creio que é o coração de cada um, que Ele tem mais para as nossas vidas. Ele tem mais para a nossa vida no nosso ministério, Ele tem mais para as nossas vidas, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida amorosa, porque a gente merece ser feliz. O Senhor quer que a gente seja feliz. Só que nós temos a nossa parte. Nós temos que ser fiel no dízimo, nas ofertas. É lei, é mandamento, está na Bíblia. Mandamento está escrito na Bíblia. Nós precisamos honrar o Senhor com tudo o que a gente recebe, com tudo o que a gente faz, a gente precisa honrar o Senhor. Eu sei que no mundo de hoje, nos dias de hoje, tudo tenta nos puxar para fora dessa, vamos dizer assim, desse modo de viver que é estar com o Senhor perto dele. Tudo tenta puxar a gente para longe dele, mas que isso não aconteça mais. Como eu falei, que o que eu mais peço para o Senhor, como o pastor orou por mim, é que Ele me dê discernimento, sabedoria, para que você, mas para que eu não venha parar mais, porque é muito ruim. A gente pensa, analisando, a gente para olhar assim, a gente vê que quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu poderia ter agido de uma forma diferente e ter feito o que Deus me chamou para fazer. Então eu não sei de que forma você entrou aqui essa noite, mas não aceite, em nome de Jesus, sair da mesma forma que você chegou. Porque Deus tem algo especial para você. O milagre, aquilo que você tanto sonha, aquilo que você tanto pede para Deus, Ele vai te entregar. Mas é na hora dEle, é no momento dEle, em nome de Jesus. Amém? E uma coisa que o Senhor falou claramente, porque essas histórias aqui são contadas, foram escritas, e até hoje elas continuam fazendo milagres na nossa vida, através de coisas que o Senhor realizou no passado. E uma coisa que o Senhor falou claramente ao meu coração, eu marquei aqui: outras pessoas vão saber o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. O nosso milagre, a nossa história, a presença de Deus em nós vai trazer pessoas para Ele de novo. Então aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida não é em vão. Até a luta que a gente passa, e eu sou prova viva disso. Eu sou um milagre vivo disso, eu sou prova. Que o Senhor, Ele deixa a gente passar algumas circunstâncias para que sirva de exemplo para outras vidas. E que através da nossa história, do nosso milagre, daquilo que nós estamos vivendo hoje, que você está vivendo hoje, pessoas vão ser curadas e transformadas. Porque eu acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus que cura, eu acredito no Deus que restaura e renova qualquer coisa. E contra isso não tem poder, o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Tudo Ele fez, tudo foi criado por Ele, você foi criado por Ele, você é especial demais para o Senhor, Ele te ama tanto. O Senhor fala sempre isso no meu coração, que Ele me ama tanto, que Ele te ama tanto, que Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então não saia da presença do Senhor. Eu sei que é difícil passar algumas situações, nem toda família, nem todo pai de família, nem toda mãe, nem todo filho quer passar dificuldades. Mas é nessa dificuldade que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado de novo. Como Ele fez em cada palavra. Né? Se a gente for ler cada versículo, não sei se vocês repararam no final dele, de cada texto, na cura do cego, na cura do paralítico, Jesus transforma em vinho, a multiplicação dos peixes, Deus abre o mar. Todos praticamente falam algum versículo, e o nome do Senhor foi glorificado. Que era para o nome do Senhor ser glorificado. Não foi porque os pais erraram, como foi falar, não é porque a pessoa estava em pecado, mas era para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado mais uma vez. Amém? E eu deixei uma coisinha marcada aqui para não esquecer. Uma coisa que o Senhor trouxe muito ao meu coração. E
Porque a gente começa a viver algumas coisas no nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo das promessas que um dia Ele fez sobre a sua vida, sobre a minha vida, né? As promessas que tem sobre essa igreja, sobre esse ministério de crescimento. E diante de algumas coisas que a gente não quer viver ou passar, como eu falei, a gente esquece daquilo que o Senhor um dia nos prometeu. E o Senhor falava claramente ao meu coração para que a gente mande esse sentimento embora de esquecimento. Que a gente nunca mais venha se esquecer daquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Porque nós temos um chamado, nós somos escolhidos, e é um privilégio, é uma honra poder servir esse Deus. E quando a gente tiver a certeza que Ele vai estar com a gente em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas da nossa vida, não importa onde você esteja, não importa o que você está passando, nada vai mais nos parar. Não porque nós somos fortes o suficiente, mas é porque o Senhor está junto com a gente. E isso é um milagre também. A gente viver na presença do Senhor a cada dia é um milagre. É um milagre. É um milagre. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem feito um milagre diariamente nas nossas vidas. Então, que a gente nunca venha desprezar e esquecer tudo aquilo que o Senhor já fez, tudo aquilo que Ele já entregou, que foi o seu único filho, a morrer a meu favor e ao seu favor. Que a gente nunca venha se esquecer disso. Porque isso não tem preço. Um amor igual a esse não existe. É muito maior que o amor da mãe pelo filho que está por vir. É muito maior que você comprar uma casa e quando você fica feliz. É muito melhor do que quando você compra o seu primeiro carro, quando o seu filho se forma na faculdade, quando ele começa a fazer teologia, quando ele quer buscar mais o Senhor para aprender mais o Senhor. O amor do Senhor não se compara a nenhum sentimento. É algo grandioso que a gente sente, e principalmente quando a gente está aqui em cima, como eu estou sentindo agora. Então, quando eu falo, não tem como se emocionar, porque Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E por que Ele não vai continuar cuidando? Então, não aceite que esse sentimento saia do seu coração em nome de Jesus. Porque o Senhor tem mais para fazer através dos milagres que Ele vai realizar na nossa vida. E eu, vendo a Priscila e o Samuel ali, eu e a Cláudia, nós somos casados desde 2009. E quando a gente casou, a Cláudia, eu não tinha nem trabalho. A Cláudia também não trabalhava. Meu sogro pastor da Assembleia do Belém, mais rígido que um pastor da Assembleia do Belém, quem conhece, mas um homem de Deus, uma pessoa que tem um coração imenso, que ajuda o próximo sem pensar no que vai acontecer ou não. E Deus foi trabalhando nos nossos corações. Como eu disse, a gente não tinha nada. E o Senhor falando que a gente ia casar. Mas como? Sem trabalho. E casamos, sem eu trabalhar. E para Deus realizar esse milagre, deixar a princesa, né, do pai, a caçula, vir para cá sem ao menos conhecer a cidade, e Deus fez esse milagre. Então, e não faltou nada. E o Senhor dava a palavra, não vai faltar um arranjo de mesa. Senhor, mas eu não tenho nem casa, não tenho nem mesa, onde eu vou colocar uma flor? E a Cláudia ganhou a flor primeiro, e a gente não tinha mesa. E Deus providenciou a mesa. E Deus foi preparando cada coisinha no tempo certo, na hora oportuna. Mas para isso, por que eu falo tempo certo e hora oportuna? Porque tudo é para honra e glória do nome dEle. Então Deus tem um tempo certo de fazer e agir e entregar as coisas, que o nome dEle seja exaltado através daquilo. E Ele foi entregando aos pouquinhos, e tudo foi se construindo. Quando a gente viu, a gente já tinha todas as nossas coisas, não faltou nada. Então nós vivemos o milagre desde o começo do nosso relacionamento. E como eu disse, né, nós vivemos o milagre a cada dia, por isso que nós estamos aqui. Mas Priscila e Samuel, fique tranquilo, não vai faltar nada, porque Deus tem cuidado de tudo. E Deus vai continuar realizando o milagre na vida de vocês, como na vida de cada um que está aqui essa noite. E que Ele continue realizando na minha vida também, porque a minha vontade, falei para o pastor, eu falei para a Cláudia que eu não vou falar mais, que eu não quero estar aqui, né? Mas é com muito temor ao Senhor, porque o pastor sabe, quem ministra, quem traz a palavra, é uma responsabilidade muito grande a gente falar da palavra do Senhor, ser um instrumento nas mãos dEle. Então que o Senhor continue capacitando, né, e abençoando a vida de cada um, porque eu creio que é só o começo, e que a gente não venha parar mais em nome de Jesus. Amém? E
Pastor, permita falar, para mim é muito gratificante também ter o Arthur, né? Tudo que Deus tem realizado na vida dele. Eu nunca tive a oportunidade de falar assim, como a igreja recebeu a nossa vida. Né? A gente está um pouquinho mais de 2 anos na igreja, 2 anos e 7 meses, mais ou menos. Como a gente foi recebido, eu nunca tive a oportunidade. Na sexta-feira eu estava tão nervoso que nem lembro de falar. Como a igreja nos abraçou, como cada jovem abraçou a vida do meu filho, né? Preparou tudo, até o pastor Paulo levar ele para a escola e vem falando ao coração dele. Então eu agradeço muito, louvo a vida de cada um por isso, porque a nossa família realmente se sente amada, querida, e algo que vem no meu coração agora, da mesma forma que eu estou aqui, você que está sentadinho aí também pode estar. É impressionante, porque a última coisa que eu queria, irmãos, e Deus sabe o quanto que eu falei isso para ele, era um dia voltar a ministrar, era um dia às vezes até voltar a tocar, de tão fechado que o meu coração estava, né? Acabava o culto, aparecia o crente ninja, jogava e ia embora, ninguém sabia de mim, mas a gente não sabe o trabalhar do Senhor, né? A gente não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então eu só tenho que agradecer a cada um mesmo, de coração, a Cris, o pastor Diego, a todos vocês, os jovens que me abraçaram grandemente, e eu sinto esse amor, esse carinho, não só por mim, mas pela minha família, como eu falei, e isso também é um milagre. Porque eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, eu estava tão arrebentado, tão quebrado emocionalmente, que eu não lembro nem que foi ministrado, a Cláudia que falou depois para mim. E ver, não que eu não sou melhor que ninguém, é o Senhor que faz, como eu falei, mas eu estar aqui essa noite é um milagre. E ver o tanto que o Senhor tem trabalhado no meu coração. Por isso que eu quis falar de milagres essa noite, porque é o que o Senhor tem feito na minha vida. E o Senhor está fazendo na minha, não vai fazer na sua? Não, Ele vai fazer na sua. Amém? Então basta você abrir o seu coração, e Deus vai continuar derramando a cura sobre você. Amém? Pastor, eu queria fazer uma canção, e um pouquinho antes de ministrar essa canção, eu até marquei aqui para me não esquecer, um pouquinho da história dessa música, né? Coloquei aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Essa música se chama Milagres, e foi muito engraçado na hora que eu falei, vou ministrar sobre milagres, essa canção veio no meu coração. Foi uma música que o Senhor me entregou quando eu assisti aquele filme Milagres no Paraíso, onde conta a história de uma garotinha que tem uma doença, né, digestiva muito séria, que não tem cura, mas o estralar de dedos, Deus faz o milagre e ela é curada. E eu lembro que eu peguei assim, a gente morava no apartamento, eu peguei, acabou o filme, a Cláudia estava dormindo, né, como sempre ela dorme todo o filme, só eu fico acordado. Eu peguei e fui para outro quarto, peguei meu caderninho, minha caneta, e em poucos minutos eu tinha a letra, a melodia, e o Senhor tinha me entregado uma canção. Foi um milagre rápido que eu vivi ali. Uma canção, mas é um milagre. Vem dos céus. Creio que o Senhor colocou no meu coração. Eu acho que eu nunca escrevi uma canção tão rápida, uma melodia tão rápida, foi muito rápido. E tudo isso que se encaixa com essa ministração de hoje, esses milagres, vinham na minha cabeça, vinham no meu coração. E eles fazem parte dessa canção. E eu coloquei uma coisa aqui, assim como essa canção, existem milagres que vivemos em pouco tempo. Mas existem milagres que temos que passar por um processo até recebê-lo. Mas não desista, creia, continue orando pelo seu milagre, pois na hora certa o milagre vai acontecer. E Deus vai fazer de uma forma, como Ele continua fazendo e já fez, para mostrar que foi Ele que fez. Ele não vai deixar dúvidas. Eu fiz porque eu sou bom. Não, é Ele que fez. Amém? E eu queria compartilhar essa canção com vocês, se chama Milagres. É rapidinho. Vou preparar aqui, pastor, só um minutinho. Amém? E o mais engraçado não, né? Como eu falei, o Senhor faz da forma que Ele quer, quando a gente se dispõe.
Eu sempre sonhei em buscar o Senhor, em adorar, em glorificar, exaltar o nome dEle por onde passar, através de louvores. Mas eu nunca pensei que um dia o Senhor me usaria para trazer a palavra. E confesso que é uma luta dentro de nós. Não sei se o pastor Diego até hoje, né, vive isso, porque eu sei que os sentimentos, parece que a gente tem borboleta no estômago. É uma sensação que eu até falei para o Senhor que eu nunca venha deixar de sentir isso. Que eu nunca venha deixar de sentir. Hoje, quando eu acordei, todo trêmulo, minha mão parecia que uma só pedra de gelo, Jesus amado. Mas não era medo. Era assim, eu sabia o quão honroso é poder falar do Senhor. Amém? E essa música fala um pouquinho dos milagres. E Ele vai fazer o milagre na minha vida e na sua vida. Amém? O Deus que faz o cego enxergar, o Deus que faz o paralítico andar, o Deus que transformou água em vinho, o Deus que multiplicou os peixinhos, o Deus que até o mar abriu, tem preparado o melhor para mim e para você. Deus tem um milagre para você na hora certa. Deus tem um milagre para você na hora certa. Não pare de orar, não pare de acreditar. Deus tem um milagre pra você na hora certa. Deus tem um milagre pra você na hora certa. Não pare de orar, não pare de acreditar, pois Ele tem o melhor, pois Ele faz o melhor, pois Ele é o melhor e vai fazer de uma forma pra mostrar que foi Ele quem fez. Amém? Creio em nome de Jesus que você saiba com o seu milagre essa noite. Amém? Em nome de Jesus. O Deus que faz o cego enxergar, o Deus que faz o cego enxergar, o Deus que faz o paralítico andar, o Deus que faz o paralítico andar, o Deus que transformou água em vinho, o Deus que multiplicou os peixinhos, o Deus que até o mar abriu. Ele tem preparado o melhor, tem preparado o melhor para mim e para você. Deus tem um milagre para você na hora certa. Deus tem um milagre para você na hora certa. Não pare de orar, não pare de acreditar. Declare: Deus tem um milagre para você na hora certa. Deus tem um milagre para você na hora certa. Não pare de orar, não pare de acreditar. Fale isso por irmão que está do seu lado, amém? Deus tem um milagre. Deus tem um milagre para você na hora certa. Deus tem um milagre para você na hora certa. Não pare de orar, não pare de acreditar, pois Ele tem o melhor, pois Ele faz o melhor, pois Ele é o melhor e vai fazer de uma forma pra mostrar que foi Ele quem fez.
Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Amém? Então saia daqui essa noite em nome de Jesus acreditando e tendo a certeza que o Deus que fez milagres, Ele continua fazendo milagres até hoje. Abra o seu coração, como eu estou abrindo o meu, não me comparando a ninguém, mas para que o Senhor possa entrar e que Ele nunca mais venha sair, em nome de Jesus. Que o Senhor venha renovar o primeiro amor dentro de nossos corações a cada dia, que Ele venha renovar e restaurar tudo aquilo que Ele colocou um dia em nós, seja o seu talento, como o pastor ministrou, não enterre o seu talento, para de desperdiçar o tempo, busca o Senhor enquanto a gente pode achá-lo, porque realmente o tempo está chegando, e o que o Senhor, Ele simplesmente Ele quer que a gente continue acreditando e servindo Ele, glorificando e exaltando Ele em espírito e em verdade, e que o Senhor possa usar a vida de cada um, em nome de Jesus, e que o seu milagre, a sua história, venha a ser conhecida, para mais uma vez o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, pastor? Agradeço muito a oportunidade, agradeço a vida de cada um. Obrigado, pastor.